Olá, sou o Preitel. Olá, me chamo Blanca. Bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso curto áudio narrado. Neste áudio iremos falar sobre crítica. Você se considera uma pessoa crítica? Se não sabe ou por curiosidade, preste muita atenção, que já vamos te contar. Texto narrado: o perverso hábito de criticar. O ato de criticar está entre os defeitos comportamentais que mais tornam a convivência de baixa qualidade. Quando a crítica é devida e, principalmente, vinda de quem domina o assunto, é muito útil. O pior é quem critica por vício, mesmo sem conhecimento daquilo que falam. Geralmente essas pessoas só enxergam o problema no outro, nunca em si. São ausentes de autocrítica, o que as impedem de perceber como este é um hábito desagradável. Algumas ficam tão alheias à realidade, que acreditam prestar um favor com seu julgamento. Embora quem critique carregue consigo um certo ar de superioridade, a coisa não é bem assim. Para ser um crítico não precisa ser inteligente, basta uma dose de mau humor, negativismo, amargura, ressentimento, insatisfação e pronto, está formado um exímio crítico. Um ambiente muito propício para encontrar um crítico reclamão é no trabalho. Reclama da atividade que exerce, dos clientes, da cadeira, do ar-condicionado, acha defeito em tudo. Nos raros momentos em que tece um elogio, seus colegas ficam até desconfiados. Quando alguém viciado em criticar atinge um estágio mais avançado, ele passa a acreditar que este hábito lhe confere status. Sente-se mais respeitado por isso e demonstra orgulho em ser do contra. A mímica corporal coaduna com a zanga. Lançam olhares de censura, bufam o ar dos pulmões e balançam a cabeça em sinal de reprovação. Alguns se tornam críticos moralistas. Estes, além de falar mal, ainda emendam uma lição de moral, que geralmente não praticam, mas pregam. Mas o que geralmente causa maior estrago emocional são pais críticos. A crítica vinda dos genitores torna-se mais cruel uma vez que ela vem travestida de amor. Eu só estou falando isso para o seu bem, porque eu te amo e te apoio. É importante ressaltar que crítica e apoio não coexistem. Criticar é o oposto de apoiar. Quem está disposto a apoiar não desqualifica a ação do outro e muito menos desrespeita seus limites. Apoiar significa acolher, contribuir, sugerir alternativas e andar junto. Já criticar implica em encontrar defeitos, censurar e desmerecer. Às vezes são tão incisivos em suas críticas que deixam a impressão de que torcem contra só para terem razão e repetir a clássica frase: "Eu te avisei". Conviver com alguém assim, além de subtrair reservas emocionais, ainda causa danos à autoestima. O pior é que dificilmente essas pessoas caem em si e melhoram. O que geralmente acontece é o contrário, pioram com o tempo. não dá para negar um traço de narcisismo por trás desse comportamento. O crítico se coloca acima de todos, como se fosse um oráculo, uma espécie de divindade que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Ao apontar o dedo para o mal feito alheio, ele também encontra uma ótima forma de desviar a atenção das suas próprias imperfeições. Posto que o crítico, no alto da sua vaidade, utilizasse desse expediente para, de acordo com seu ego, notoriamente doentio, tentar nivelar tudo e todos por baixo. É como se ele declarasse: todos são incompetentes, menos eu. Texto por Simone de Molinari, dia 26 de março de 2015 no site www.hojeendia.com.br. Agradeço por ter ouvido até aqui. Espalhe essa reflexão conversando com seus amigos e compartilhando este áudio. Obrigado por sua atenção. Se você gostou, compartilhe. Até a próxima! Até a próxima!